Olá pessoal, começando mais um penúltimo dos nossos programas de entrevistas e debates aqui da TV UERJ Online. Hoje com Ramon Tadeu e Juliana Oswald, tudo bem? Tudo. Então, nosso assunto de hoje é o caso Bruno, que vem sendo repercutido desde 2010, quando aconteceu, que no caso o ex-goleiro do Flamengo é acusado de estar envolvido na morte da sua ex-amante Elisa Samúdio, e esse caso vem sendo julgado ao longo da semana e bastante repercutido na mídia. A princípio, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse caso. Bom, assim, é muito difícil a gente, cidadão brasileiro que está acompanhando o caso pela mídia e não ser, um advogado, um jurista, é muito difícil a gente ter uma opinião que já não seja tendenciosa e influenciada pela mídia. Porque a mídia praticamente já condenou o caso. Pela mídia, o Bruno já está condenado. E a gente sabe que, em termos legais, não é assim que se ocorre uma condenação. A minha opinião é, particularmente, eu acho que ele é culpado. Eu não sei, eu acho, repetindo, eu não sei se ele é o mandante, mas que ele estava envolvido certamente. Bem, a defesa do Bruno, no caso, ela agiu estrategicamente, né? Que contribui justamente para a mídia falar sobre esses assuntos, na questão tendenciosa que você citou, e para a questão do goleiro Bruno também. Entendeu? Porque, ele conseguiu, articulando agora já no final do julgamento, conseguiu jogar o caso com a culpa toda pro Macarrão. Sim, é uma das estratégias que a defesa do Bruno, ela tá... Excelentíssima estratégia, né? Sim. Para poder safrar o Bruno dessa culpa, né? Então vai culpar o Macarrão e o Bruno vai sair livre. Porque aí vai falar, o Bruno, ele queria só dar um susto na ex-amante, né? E o Macarrão, que foi o principal ator do acidente, do incidente, isso. Sim, mas a gente vem vendo que o caso é bastante contraditório. Porque até o primo do Bruno, que na época era menor de idade, agora maior, deu uma entrevista para um programa de televisão, falando, no início do depoimento ele fala que o Bruno sabia, mas não podia fazer nada. E depois, no meio do depoimento, ele fala que o Bruno não sabia de nada. O depoimento do primo do Bruno, antes menor, agora maior, ele não está sendo utilizado como base para que a defesa ou a acusação possam utilizá-los ali. Vai ser só uma informação em anexo. O que eles querem é ter a base, ter tudo planejado, e se precisar de alguma informação a mais, recorrer ao depoimento do primo do Bruno, até porque não tem credibilidade, porque do crime, em 2010 para cá, ele já mudou de depoimento por 5 vezes e... Não tem credibilidade, mas de certa forma conta, né? Conta, de certa claro, forma, mas... não é uma carta a ser descartada. Creio eu que essa altura do campeonato, eu acho que depoimentos aleatórios, eu acho que não vão fazer tanta diferença pela repercussão que já deu, né? São mais de 2 anos e meio nesse mesmo assunto, então acho que depois já tudo que deveria ser resolvido já foi resolvido. Então o que basta mesmo ser definido é os próximos depoimentos que virão, tanto do Bruno quanto do Macarrão, né? E a decisão do tribunal. O interessante que a gente vê é que na época, mais ou menos até há pouco tempo, o caso a questão era se a Elisa estava morta mesmo ou não. Agora todos já estão considerando ela morta e querem saber quem é o culpado pelo crime. No caso, a maioria acusa o Macarrão, que foi quem cometeu, e a questão principal agora é se o goleiro Bruno sabia ou se tem aqueles outros 2 policiais, ou ex-policiais, o Bola e o Zezé. Quem seria o mandante do crime, né? De fato, o Macarrão, ele era o secretário do Bruno, então ele sabia de toda a vida pessoal e, consequentemente, sabia da relação que o Bruno tinha com a Elisa, que desde sempre não era uma relação saudável, visto que o Bruno já tinha sido condenado pela polícia do Rio de Janeiro porque ele obrigou, além de ter agredido a Elisa Samúdio, ele obrigou que ela ingerisse substâncias abortícias pro bebê Bruninho, que ela estava grávida na época. Isso também já é um fato que conta mais para que o Bruno também não saia de bonzinho, de que não sabia e tal. Mas o Macarrão também é o mais visto como mandante. Mas certamente, nesse caso, é óbvio que o Bruno sabia. Porque ele
ele era o ex-amante, o filho dele estava envolvido, se houve questões que ele já tentou anteriormente, antes da morte, tentou abortar o menino e tal, então ele estava ali participante, ele é um participante ativo desse caso, então não tem como isentá-lo. A única questão que pode livrar um pouquinho a cara dele é que até hoje o corpo não foi encontrado. Mas isso é uma coisa que se discute muito no direito atual, que a ideia de que se não tem corpo, não tem crime, ela já é um pouco passada, porque mesmo não tendo corpo, não acharam os ossos, aliás, o promotor deu agora um depoimento falando que está muito perto de achar, recebeu uma informação muito quente, mas voltando, mesmo não tendo corpo e nem osso, foram encontradas digitais, manchas de sangue do Bruno misturadas com a da Elisa, e tudo isso evidencia de que, bom, se ele não sabe que ela estava para ser morta, ok, mas no carro a caminho de Minas Gerais ele com certeza estava. Então já não tira totalmente a culpabilidade do ex-goleiro. Não tira a culpa, mas só que isenta um pouquinho, né? Porque como o corpo não foi encontrado, não é uma prova efetiva, uma prova que realmente dá para se comprovar que realmente o crime aconteceu. Deixa o caso com algumas aberturas para que a defesa e a acusação possam ser mais articuladas. Sim, e teve até esse novo personagem, né? Que foi do policial militar. Queria saber assim, será que essa pessoa pode ser um laranja para poder livrar todo mundo? Ou é uma pessoa mesmo que estava escondida? Eu não sei dizer. Bem, eu acho que no decorrer do fato vão surgindo pessoas, vão surgindo várias testemunhas para poder incluir para poder também ratificar e confirmar o que está se enrolando, tanto da parte da defesa quanto da parte da acusação. E eu acho que o surgimento desse policial incrementa, tipo assim, é uma forma de poder auxiliar, somar junto na defesa do Bruno, né? Porém, eu acho que, como eu tinha falado para você, na altura desse campeonato, eu acho que somar mais depoimentos, eu acho que não vai fazer muita diferença. Sim, e a respeito da acusação do goleiro, vocês acham que ele pode ser considerado envolvido mesmo, acusado, né, condenado, ou por ele só sabia, ele está livre da prisão? Não, eu acredito que ele tem que ser condenado, porque... Então, se eu só sei que alguém vai ser assassinado, eu não vou ser condenado. Isso é cumplicidade. Tem que ser condenado, independentemente de ter feito ou não. E é isso, assim, eu acho que, pelo que a mídia tá falando e os jornais, parece que a pena, no mínimo, que ele vai pegar é de 35 anos, mas como a defesa liberou as testemunhas, o que é uma coisa extremamente importante, num julgamento a nível nacional, você libera as suas testemunhas de defesa, é porque tem alguma coisa muito boa sendo guardada. E nos bastidores está sendo falado sobre um possível acordo entre a defesa e a acusação, porque o Bruno confessando, que seria uma das cláusulas desse acordo, isso faz com que a pena dele diminua. Então deve ir para os 33, 32 anos. Seria uma bomba, assim, né? Sim. Porque ele comprovando que ele realmente foi participante ativo desse caso. Seria uma bomba para a mídia porque ele passou 2 anos meio negando. Né? Ele passou 2 anos meio negando, aí do nada ele se contradiz. Então, ele seria uma bomba e certamente deixaria o caso um pouquinho meio tipo, poxa, ele realmente mentiu e tal, aconteceu aquilo tudo. E também o caso do Macarrão, né? O Macarrão agora ficou numa situação de saia justa, né? Porque realmente foi uma questão, se isso realmente se comprovar que o Macarrão vai levar a culpa e o Bruno vai sair isento disso, uma questão de traição entre amizades, porque eles eram ali amigos, antes de ser secretários eles eram amigos, e seria mesmo uma questão de traição, né? Tanto da parte do Bruno quanto da parte da defesa. Sim, agora é só esperar esse julgamento acabar, que ele não se prolongue mais meses, como está acontecendo desde 2010. E é isso, pessoal, acabando mais um Penúltimas. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima conexão.